Meus queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Cristo invada os nossos corações, nos trazendo o amor que nos identifica como seareiros da causa maior. A todos o nosso carinho, a nossa gratidão pelo convite de estarmos na sua presença neste instante, para estudarmos, para discutirmos, para conhecer um pouco mais da proposta de amor que Jesus nos traz, que Jesus nos possibilita através da doutrina dos Espíritos. E neste momento, a nossa proposta é refletirmos sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E ora, quando falamos de honrar o pai e honrar a mãe, temos ao longo da existência sido convidados, cada um de nós, desde lá das primeiras horas, temos sido convidados ao exercício primeiro do amor. Mesmo na mais desestruturada família, há sempre nesgas de amor para com o ser que acaba de chegar para a existência terrena. É certo que nós temos, em alguns casos, em raros, graças a Deus, algumas relações conflituosas mal resolvidas e que se despontam, que se despertam na existência presente. Mas a grande maioria, imensa maioria, o despertamento e o convite a esse amor fraterno, a esse amor entre irmãos que convivem, que dividem a mesma seara familiar, ela é uma realidade presente e uma realidade da qual nós precisamos conhecer um pouco mais. Assim, quando Kardec nos traz o sugestivo título Honrai a vosso pai e a vossa mãe, amparado nos pressupostos que Jesus nos traz e que a própria lei mosaica já trazia lá no Decálogo, a questão da honra prestada ao pai e à mãe, nós vamos encontrar uma perspectiva do amor que nos constrói uns ao outro, do amor, da relação de amor que deveria e deve nortear os passos de cada um de nós dentro das nossas famílias. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nos versículos de 46 a 50, nos traz a seguinte narrativa. Enquanto ele falava às turbas, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé, do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém, porém, lhes disse, eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé, do lado de fora, procurando falar contigo. Em resposta, disse ao que lhe falava, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo sua mão sobre os seus discípulos, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Ora, bastante significativo esse trecho, essa narrativa de Mateus em relação a esta fala do Mestre Jesus. Talvez, ao mais desavisado, ao mais afoito, lhe convenha pensar, Jesus renegou aqueles com quem cresceu junto, renegou a mulher que lhe ofereceu o seio materno, renegou o parceiro da caminhada nas
lá na serraria de José. Mas quando nós vamos avaliar estas palavras de Jesus, nós vamos perceber não um abandono ou não a negação a estes, mas na verdade um grande acolhimento e uma expressão ainda mais forte dessas relações familiares. Kardec, ele vai iniciar esse capítulo, nos itens 3 e 4, falando da piedade filial. E aí, para a gente começar a compreender um pouco melhor, é interessante buscar o significado da palavra honrar. A palavra de origem grega, que significa reverenciar, estimar, valorizar. Honrar, portanto, é dar respeito não apenas pelo mérito, mas principalmente pela posição ocupada. Kardec, no seu trabalho minucioso, de maneira muito profícua e responsável, vai nos esclarecer que honrar pai e mãe é decorrência, é consequência, é parte, está no DNA da lei geral de caridade e do amor ao próximo. Pois nós não podemos amar ao próximo se não amamos ao nosso pai e à nossa mãe. Porém, o termo honrar encerra um dever ainda maior, que é o da piedade filial. Ora, como eu posso dizer que amo a A, que amo a B, que amo C, se não sou capaz ainda de desenvolver e de nutrir e de alimentar um sentimento de plena concórdia, de harmonia com aqueles que me possibilitaram a existência atual, que me deram a oportunidade de, neste momento, estar experienciando novas situações de aprendizagem, de estar resgatando equívocos anteriores, de existências anteriores, de estar experienciando uma nova perspectiva da caminhada em direção ao reino dos céus. Que, na verdade, coloquemos aqui reino dos céus na perspectiva daquilo a que chamamos de felicidade, compreendendo felicidade como o autoconhecimento, a compreensão de si mesmo e, a partir dessa compreensão de si mesmo, o serviço em prol ao próximo, o amor em prol ao próximo. Então, honrar pai e mãe passa por essa perspectiva de estar a serviço, estar em amor, estar numa relação mais profícua com aqueles que nos geraram a vida biológica, nos oportunizaram um instante nesse ciclo vida. Que na realidade vida é isso, é um grande ciclo. É um estágio na espiritualidade, um estágio na materialidade. E ambos concorrendo para o nosso aperfeiçoamento. Então, quando Kardec vai nos trazer essa perspectiva da lei geral de caridade, de amor, e nos falando sobre piedade filial, é preciso acrescentar respeito, as atenções, a submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais com maiores cuidados tudo aquilo, toda a caridade possível e tudo aquilo que a própria caridade ordena que façamos ao próximo. Ora, nós sabemos que todos nós reencarnamos, de maneira muito geral, reencarnamos sempre no mesmo núcleo familiar, naquele grupo de espíritos que estão em processo de caminhada na jornada evolutiva. E aí, alguns com mais comprometimentos que outros. E aí, quando se coloca palavras como atenção, respeito, submissão, concordância, parece de que, mas aquele espírito
com quem eu não me harmonizo, não me afinizo, eu tenho problemas sérios há várias encarnações, né? E eu vou ter que ser submisso em concordar com tudo que ele diz ou que ele faz só porque é meu pai ou minha mãe? É uma boa indagação para cada um de nós. No entanto, Kardec vai nos orientar e a própria lei de amor vai nos estabelecer e nos esclarecer de que é por essa relação de amor que tanto o respeito quanto as atenções, a submissão e a concordância, e também na obrigação de fazer aos pais, que isto, quando nós descobrimos e compreendemos o amor, então nós percebemos o quanto as querelas, as discordâncias, as dissonâncias anteriores perdem sentido, porque o amor cobre uma multidão de pecados, digamos assim, usando esse jargão tão próprio. O amor é capaz de vivenciar e de possibilitar que as relações ontem extremamente danosas, extremamente complicadas, possam se estabelecer de maneira extremamente harmoniosa. Por isso, honrar pai e mãe não significa apenas respeitá-los, mas é também preciso assisti-los nas necessidades, proporcionar o repouso na velhice e cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. É a lei da reciprocidade. Ora, quando nós damos uma olhadinha para nós mesmos, para o nosso processo de caminhada, certamente aqui nenhum de nós chegou para esta existência numa chocadeira elétrica, né? Alguns até vieram de uma fertilização in vitro, mas ainda assim necessitou de um ventre, necessitou do cuidado, necessitou ao nascer da alimentação. E quantos nossos pais, nossas mães, nos velaram durante o nosso sono da infância? Quanto nos cuidaram para que não tivéssemos um arranhão? E nos momentos que adoecemos, quantas noites estes irmãos devotaram à custa do seu próprio descanso, à custa do seu reestabelecimento, devotaram-se a nós. Então, a lei da reciprocidade. Ora, eu recebi todo o amor e todo o cuidado, toda a atenção na fase da infância biológica, e agora que aqueles que devotaram todo esse amor, que devotaram todo esse cuidado, né, que fizeram tanto por nós, muitas vezes sacrificando-se de maneira extrema. Em algumas situações, quantos pais deixaram de se alimentar para que seus filhos tivessem a alimentação necessária? Quanto muitas vezes nossos pais tiveram que exercer esforços hercúleos para que não nos faltasse a dignidade de viver. E aí, a lei de reciprocidade vai nos chamar a atenção para essa devolutiva amorosa. Não apenas, e aí, gente, aqui é muito interessante ainda observar, que essa devolutiva amorosa, ela não é, mas eu tenho que fazer porque eles fizeram por mim lá na minha infância. Sim, esse é um elemento, mas eu preciso fazer porque eu alimento um sentimento maior, chamado amor. Porque eu consegui perceber no meu íntimo o valor de cada instante que foi devotado para que hoje eu pudesse estar onde estou, pudesse ser o que sou, pudesse alcançar
o patamar que alcancei. O corpo biológico certamente vai definhar, né? Então nós entramos numa curva ao nascermos ascendente. E com o tempo, essa curva começa a ser descendente. E nessa descendência, este corpo físico vai começar a definhar, a ter limitações, a ter outras necessidades. E aí o momento em que o amor filial se reproduz e se revela como honra. Que o amor filial se reveste deste cuidar. Quando produzimos um corpo, o espírito que nele encarna vem do mundo espiritual para progredir. Eis a missão de cada um de nós, sua, minha, de todos nós. Nós estamos aqui na senda de progresso moral, progresso intelectual. Então é importante que nós nos lembremos dos nossos deveres e que coloquemos todo o amor em prol da aproximação desse espírito para com Deus. Assim como nós, como eu, como você, estamos aqui para progredir, os nossos pais também estão imbuídos do mesmo propósito, imbuídos do mesmo patamar de responsabilidade. É essa missão que é confiada a todos nós, que nos predispusemos a ser pais e mães. E quantas vezes temos observado pais e mães, quando não mais conseguem ser produtivos economicamente, financeiramente, na estrutura sociedade terrena, são relegados ao esquecimento. Quantas vezes nossos pais e mães, já idosos, têm apagado a sua história de devotamento a nós mesmos e são lançados ao quartinho dos fundos em condições subhumanas, para não violentar a visão daquele que me visita, para não violentar a perspectiva de quem eu recebo na minha casa. E nos esquecemos e fazemos questão de esquecer, entre aspas, tudo aquilo que me levou, que aquele amparo me levou a ser quem eu sou hoje. Quantos dos nossos pais e nossas mães ainda estão sendo expoliados em suas aposentadorias, né? Que são aposentados, mas os filhos se apoderam dos recursos parcos da sua aposentadoria para se refastelarem nos seus prazeres mundanos e relegando aos nossos idosos apenas o mínimo necessário para a subsistência. Isto quando não os lançamos às instituições de acolhimento de idosos. Assim, meus irmãos, nós vamos observando que honrar pai e mãe é, primordialmente, ser grato. É desenvolver no íntimo do nosso ser, da nossa consciência, o sentimento de gratidão por aqueles que nos oportunizaram os espaços e as condições para que eu pudesse progredir. Por esse motivo, é que o cuidado com os pais deve também ser o exercício diário, cotidiano, todo instante, da erradicação dos conflitos, exercitando, então, o amor e a caridade. Mas não apenas a caridade material, principalmente a caridade moral. Quantos de nós temos dedicado algum tempo aos nossos idosos para simplesmente ouvir-lhes, para ouvir suas histórias,
suas experiências. Quanto temos devotado de tempo, de atenção, de carinho aos nossos pais, às nossas mães, aos nossos idosos, né? Um cuidado, uma atenção com a sua história, a sua própria história. Em geral, a novela é mais importante, o futebol é mais importante, a conversa na calçada com uma amiga, com um amigo é mais importante, uma ida ao bar é mais importante. E quanto poderíamos aprender e absorver para a nossa vivência a partir dos nossos pais, que nós insistimos em relegar ao esquecimento, ao cantinho dos fundos, esperando que a morte os carregue. Assim, quando falamos da erradicação dos conflitos, nós falamos principalmente do conflito de cada um de nós. Porque quando nós estamos relegando o nosso pai, a nossa mãe, a esta condição, o conflito não é unicamente meu com ele, mas é principalmente meu comigo mesmo. Sou eu que ainda alimento os meus conflitos que me impedem de viver o amor em plenitude. Então, primeiro a resolver os meus conflitos sou eu mesmo. Muitas vezes temos a fórmula exata para resolver o conflito do outro. E nos esquecemos de que o primeiro conflito a ser erradicado, a ser exterminado pelo amor e pela caridade é o nosso próprio conflito. Porque ao fazermos isso, aí sim estaremos em condições de sermos reconhecedores do papel e da importância que o nosso pai e que a nossa mãe tiveram na constituição do ser que hoje sou. Ainda nesse capítulo, nos itens 5, 6 e 7, Kardec vai analisar essa frase: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E esta análise que Kardec faz ela é muito relevante, porque vai nos trazer um olhar desmistificando aquela história de que Jesus rejeitou Maria, ou que Jesus não tinha irmãos. As palavras de Jesus sobre sua mãe e irmãos, numa primeira leitura, elas vão contrastar com a bondade. O nosso primeiro ímpeto é: como é que Jesus diz um negócio desse? Mas ao longo do tempo, essas palavras têm gerado muitas discussões e comentários, principalmente dos incrédulos e dos maldosos, daqueles que ainda não conseguiram enxergar em Jesus um sinal perfeito, uma seta que aponta para o centro do amor de Deus. Para alguns, Jesus, ao dizer isso, estava desprezando sua família, né? Estava tratando mal ou sendo ingrato. E aí parece-nos impossível, como é que é um contrassenso. Jesus, que tanto fala do amor, sendo ingrato com sua mãe. E isso gera algumas discussões quando a gente não observa no contexto que a doutrina espírita vem nos trazer. Quando nós observamos esta frase numa coisa mais restrita ou, como muitas vezes acontece, tentando responder às nossas próprias infelizes percepções. Muitas vezes nós pegamos aquilo que Jesus diz e adaptamos para dar resposta que seja coerente com aquilo, com a minha prática equivocada, com a minha prática distorcida e apartada do amor de Deus. Então, para alguns, Jesus estaria sendo ingrato, porque não soube reconhecer o valor daquela mãe, da relação com os irmãos.
Para outros, Jesus conhecia seus familiares e sabia por que estava dizendo aquilo. Então, assim, como diz assim, ó, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus não são flor que se cheire. Trazendo aqui para o nosso bom nordestinês. E há quem defenda isso. Há quem acredite nisso, infelizmente. Mas Kardec vem nos esclarecer essa questão quando nos diz, palavras do mestre Lyonês, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham-o por excêntrico e o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Vamos observar lá no relato evangélico, dos evangelhos, como o irmão de Jesus estava presente nas atitudes, no trabalho de esclarecimento e amoroso. Nenhum deles. Porque eram ainda espíritos mais rudes, eram espíritos ainda, como eu posso dizer, que ainda não haviam alcançado o patamar de conhecimento que Jesus alcançara. Lembremos que Deus jamais deixou de criar novos espíritos e que estamos reencarnando nos núcleos familiares, uns mais evoluídos, outros mais atrasados, com o propósito de que, pela relação uns com os outros, os mais adiantados possam auxiliar os mais atrasados e assim seguirmos nessa jornada. Então, se nós paramos para pensar nas lições de Jesus e na sua grandeza moral, nós não podemos supor, não devemos, não há como supor qualquer dificuldade na relação com sua mãe, com seu pai e com os demais parentes. Jesus aproveitou a situação para esclarecer, antes de qualquer parentesco biológico, que somos todos irmãos na paternidade divina. Quando Jesus nos diz, eis os meus irmãos e a minha mãe, está nos dizendo que todos nós provimos da mesma origem, do amor de Deus. E assim sendo, somos todos irmãos. Temporariamente, estamos na condição de pai, de mãe, de filho, de filha, de irmão, de irmã. Mas esses papéis se invertem pelo estatuto da reencarnação. E aqueles que me foram pais nesta existência poderão ser meus filhos ou meus irmãos numa existência posterior? Ou filhas e irmãs? Ou seja, honrar pai e mãe é nos reconhecermos fundamentalmente filhos do mesmo pai maior, entregues aos cuidados de um espírito amoroso que se propôs, que abriu o seu coração a nos receber pela afinidade de sentimentos, de pensamentos e de ideias, nos receber na condição de filhos, para nos amar, para nos orientar, para nos encaminhar nesta jornada evolutiva. Os laços sanguíneos tão prezados por alguns, o nome de família tão importante para outros, não tem qualquer sentido, não tem qualquer valoração ante a relação amorosa que nos une. E aí, há uma coisa muito interessante que a gente precisa lembrar, né? É que a ligação espiritual é sempre pela afinidade de sentimentos, de ideias. E é muito comum nós nos identificarmos de tal maneira com alguém que nos perguntamos se já não vimos aquela pessoa antes. Quantas vezes nós passamos por alguém, rapaz, eu tenho certeza que eu conheço aquela pessoa, nunca vi, mas eu tenho certeza que conheço.
o Estatuto da Reencarnação nos coloca dentro de uma grande família universal. E esses convívios vão acontecendo e não acontecem por acaso. Não acontecem por acaso, certamente. Então, aquele que hoje eu encontro na rua, em algum momento já estivemos juntos ou dividimos as mesmas afinidades, os mesmos sentimentos, né, os mesmos ideais. Ainda é muito importante neste capítulo que Kardec discute sobre a honra devida a pai e a mãe. Nós discutimos essa parentela corporal e essa parentela espiritual. Todos os espíritos que fazem parte da obra divina são nossos familiares. São nossos pais, nossas mães, nossos irmãos. Não são, portanto, os laços de consanguinidade verdadeiros. O nome da família, somos todos nós, irmãos. E aí reconhecer aquele que hoje assume o papel de pai, assume o papel de mãe, como um irmão, é reconhecer dentro de uma perspectiva amorosa, de uma perspectiva de enlevo espiritual que nos aconchega uns aos outros. E ao percebermos esse aconchego, ao percebermos essa relação, nós vamos honrar pai e mãe, sim. Com certeza, sempre, com todo o nosso carinho, com toda a nossa dedicação, né, com todo o nosso amor, mas sem jamais ignorarmos de que nós fazemos parte de uma família maior. E que os papéis que hoje eles assumem, ou assumiram quando do nosso nascimento, nós também assumimos em relação a outros irmãos que provêm para a vida biológica a partir da nossa contribuição e do nosso sim amoroso em receber. Em se tratando de família, André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, vai nos trazer uma orientação, né, que Clarencio lhe fala sobre família espiritual. Clarencio vai dizer que a família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na terra e nos céus. Ou seja, nós somos um conglomerado de espíritos que temos afinidades, que desenvolvemos a capacidade de nos amarmos. E parte de nós está aqui encarnado. Outra parte está na espiritualidade. E esse intercâmbio, ele é constante. Por isso que eu digo, existe uma lei muito importante chamada lei de causa e efeito. E o que é isso? É que não existe um efeito sem que uma causa lhe dê origem. Então, quando eu, muitas vezes por orgulho, por egoísmo, por qualquer coisa de menor estirpe, não amo, não valorizo, não respeito, não acolho aqueles que me serviram de pai e mãe para a existência biológica, eu estou me predispondo aqui no futuro, numa outra encarnação, eu também, ou mesmo nessa, eu também me coloque predisponível a não receber este mesmo amor, este mesmo cuidado, este mesmo respeito. Prossegue Clarencio dizendo que aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. E quantos de nós ainda estamos vivendo a cegueira do orgulho, a cegueira do egoísmo, que nos leva a uma condição de que eu sou o centro e que pai e mãe cuidou de mim, não fez mais do que a sua obrigação. E aí, o que estaremos dizendo no futuro quando os nossos filhos e filhas
tomarem a mesma atitude e disserem que nós não fizemos mais que obrigação. Sejamos nós a cortar este fio que perpassa gerações e hajamos de uma maneira diferente. Passamos a agir, então, reconhecendo e valorizando todo o esforço empregado para que nós chegássemos onde chegamos. Meus queridos irmãos, é muito importante nós observarmos o quanto este sentimento de egoísmo ainda alimenta um monstro dentro de cada um de nós. E que vencer isso é tarefa de todos os dias. E é tarefa minha, que eu não posso e não tenho como transferir para outrem. Lembrem-se que Jesus, numa de seus momentos, vai dizer para aquele jovem, né? Toma a tua cruz e me segue. Jesus não disse para que aquele jovem lhe entregasse a cruz dele, mas toma a tua cruz. Então cada um de nós somos responsáveis por vencer as nossas animalidades, as nossas imperfeições. Kardec vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar as suas animalidades. Santo Agostinho, ainda nesse capítulo, Honrar Pai e Mãe, no item 9, numa comunicação em Paris, em 1862, vai dizer que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. E as palavras de Agostinho, elas nos tocam fundo a nossa consciência. Porque quando nós apresentamos este sentimento da negação à gratidão, ao esforço, ao devotamento empreendido por aqueles que nos serviram de pais e mães, a nossa atitude, ela é de uma sujeira moral, de uma condição tão esdrúxula. E Agostinho vai nos dizer que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Quando eu me coloco no centro e apago todo o resto, certamente corações honestos e amorosos veem revolta no sentido de incomodarem-se com isso. Aqueles que têm o coração mais puro, corações amorosos, enxergam naquele que é ingrato com os seus pais, com as suas mães, e não vivencia o honrar o pai e mãe, certamente isto causa, um desconforto, digamos assim. Agostinho vai analisar as causas e as consequências deste sentimento de ingratidão e vai nos levar à perspectiva de que, após a morte física, o espírito desperta no mundo espiritual como é. Ou seja, com os nossos sentimentos, as nossas paixões, vai lá continuar o seu aperfeiçoamento ou estaciona na sua maneira de ser, até que sinta vontade de mudar. Todos nós temos o livre-arbítrio. Todos temos. E somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Você, eu, sua mãe, seu pai, seu irmão, todos somos produto hoje das escolhas que fizemos lá atrás. E aí, muitas vezes nós estacionamos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, e ficamos ali achando que somos o rei da cocada preta, até que nos venha o sentimento de inutilidade e a necessidade de reconhecermos o quanto
egoisticamente vivemos e busquemos transformação. Agostinho vai nos dizer que aqueles que já alcançaram um pouco de evolução reconhecem os efeitos dos seus erros e arrependem-se e desejam corrigi-los e transformar-se. Ou seja, não é nem preciso muita evolução. Só um pouco já nos leva a reconhecer estas nossas imperfeições e a necessidade de buscar readequar a nossa caminhada. E readequar essa caminhada passa necessariamente por hoje, agora, darmos àqueles que nos são pai e mãe, avós, avós, aqueles que possibilitaram que eu estivesse aqui hoje, o devido valor, o devido respeito e o devido amor a que eles são merecedores. Fizeram por merecer. E eu estou fazendo por merecer este mesmo amor, este mesmo respeito? Estou fazendo por merecer, por ser digno de receber tais sentimentos? É muito interessante quando Agostinho nos conclama todos os espíritas a refletirem sobre o papel educativo que todos os pais devem ter para com os seus filhos. Todos nós, na condição de pais, na condição de mães, temos uma responsabilidade educativa para com os nossos filhos. E essa responsabilidade, ela passa necessariamente pelo ensino e principalmente pela vivência prática do amor. Pela vivência cotidiana do exercício da caridade, do exercício do respeito, da ação benfazeja, do acolher corações. Na educação dos nossos filhos, devemos sempre lembrar, principalmente em relação aos filhos mais difíceis, mais complicados, da educação das emoções e dos sentimentos, buscando desenvolver aqueles bons sentimentos, diminuindo a intensidade dos sentimentos ainda mais inferiores. Desde cedo, o espírito, encarnado ainda na fase de criança, começa a expressar as suas tendências, boas ou más. Eles trazem a bagagem moral. A existência terrena está longe de ser a nossa primeira, e também está longe de ser a nossa última, encarnação. Então, ainda na infância, são apontados alguns sinais que vão demonstrar quais as tendências, quais a bagagem moral que aquele espírito traz. E aí é papel de pai e mãe de buscar orientar na direção do bem e do amor. E quantas vezes nós temos deixado que os nossos filhos sejam filhos da televisão? Não, isso já foi no passado, Hoje em dia, filhos do celular, filhos do tablet, filhos do computador. E temos negado o nosso amor, que concorre diretamente para a formação dos valores morais de cada um de nós. Por isso é importante destacar a orientação de Agostinho, quando diz que todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes mais profundas. Se deixar que se desenvolva o egoísmo e o orgulho, não se espantem de mais tarde serem pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, e se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos, e podem conservar a consciência tranquila. Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento que, concedido, lhes será
concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com amor. Lembra Santo Agostinho que Deus não dá provas superiores às forças de quem as pede ou as recebem, permitindo apenas que possam suportar e aprender com elas. Na justiça divina não existe efetivamente sofrimento pelo sofrimento, mas os efeitos desagradáveis e dolorosos do mal que fizeram como reparação dos erros que lhe deram origem. Portanto, meus queridos, honrar pai e mãe é, acima de tudo, uma grande e necessária ação cotidiana de cada um de nós. Porque, visto pela lei de causa e efeito, nós nos amparamos hoje no respeito que queremos amanhã. Construa hoje o amor, a caridade e o respeito que deseja ver no futuro, para consigo mesmo e para com o próximo. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e fortaleça em nós a certeza de que amar é o melhor e maior caminho para a perfeição moral. Muita paz e até sempre.